Saudações, pessoal, bom dia para quem vê esse vídeo de dia, boa tarde para quem já passou do meio-dia e boa noite para quem já está sob véu noturno. Hoje o vídeo é um tema novo, fora da linha de Diamonds que eu faço frequentemente. Por quê? Porque eu já lancei um livro, um e-book e não fiz um vídeo para falar sobre ele exclusivamente. Eu reclamei no meu ouvido que faltava isso, portanto, aqui estou eu brigando com o meu espelho pela falta desse vídeo. No caso, uma explicação do porquê entrei com a cabeça até as bolas nesse assunto, INPE do amor. O link está na descrição, que nesse vídeo eu apresentarei na descrição antes dos outros links. Diante dos outros livros, e-books, cursos e afins, se tornou necessário a explicação do porquê o conteúdo dessa obra é distinto ao dos demais autores e autoras. Entendam que, de forma alguma, posso desmerecer a visão destes autores como o J.R.R. Abraão, como o português Siegfried ou o S. Robb, inclusive porque foram as bases que me apresentaram para essa energia que pode ser oriunda de demônios, anjos, djinns e etc. Então, possivelmente você deve achar que certas bolhas fedorentas começam a pulsar na caixa de som do seu aparelho que me escuta, mas eu reitero que é possível criar servidores de todos, apenas é um recurso pouco explorado na magia ancestral. Talvez alguns reis da cocada aleguem que no enésimo sei lá qual grau da ordem que participam isso é comum. Tá bom, então. Bom, no nosso mundo real, poucas pessoas saíram dos calabouços cerimoniais dos escolhidos para abrirem este campo de conhecimento a nós, praticantes de magia. Então eu citei o nome de alguns desses autores como minhas próprias fontes para honrá-los, do que nos opormos. Mais uma vez, como eu poderia me opor às minhas fontes? No entanto, você perceberá que nesse vídeo a linha de atividades explorada nos livros com boa distinção das fontes, apesar de que no final é tal vontade mesmo que se realizará. Mas afinal magia real é assim mesmo, sabe? Assim, tentarei expor resumidamente a estrutura do livro, trazendo orientações dos usos que você poderá fazer do INPE do amor, inicialmente falando sobre o que são os INPEs, ou diabretes, depois sobre como trazer a ti os serviços do INPE, então as 20 atividades sugeridas para você alimentar o INPE, entre elas 1. Amor próprio, 2. Amizade ou alma gêmea, 3. Reparar amizades, 4. Reparo de feridas emocionais, 5. Namoro, sexta atividade, trazer novo amor, 7ª, novo amor duradouro ou por alma gêmea, 8º, fazer a outra pessoa se apaixonar por você. A 9ª opção para alimentar é proteger relacionamento amoroso. A 10ª é tratar alguém a você. 11ª, aumentar o amor do ou da cônjuge. A 12ª opção é reconciliação rápida. 13ª opção, paixão e luxúria. 14ª, manter amante fiel. A 15ª, salvar casamento reencontrando o amante. 16ª, sogros do bem. 17ª, perdão. 18ª, desligamento do passado. 19ª, deter amantes indesejados e indesejadas. E por fim, a 20ª opção, separar amantes em nome de Satanás. Aqui no Hora da Magia do Conforme a Wikipédia, a enciclopédia livre, INPEs ou diabretes na língua portuguesa é um tipo de ser mitológico europeu semelhante a uma fada ou demônio, frequentemente descrito no folclore e na superstição. Claro, isso aqui é porque é a Wikipédia, porque se você analisar os diabretes, eles existem no mundo inteiro, não só no continente europeu. Então, frequentemente descritos como problemáticos e travessos, mais do que seriamente ameaçadores ou perigosos, e como seres menores, em vez de seres sobrenaturais, isso é mais importante ainda, né? A palavra pode talvez derivar do termo YMPE, usado a denotar árvore jovem enxertada. Na construção desse personagem no cotidiano europeu, esses atendentes do diabo às vezes eram descritos como diabinhos, geralmente em manifestações animadas em sua pequena estatura. No primeiro capítulo, no caso, conforme segue no primeiro capítulo, eu abordarei e trarei elucidação também sobre os temas etimologia, história, goblins, o INPE de Lincoln,
outras descrições, objetos, culturas, o que é magia do amor, como realizar a magia do amor, então por que fazer magia, ética para a magia do amor, tipos de magia do amor, amizade, poliamor e legado. Resumidamente, para não tomar muito tempo de vocês, na etimologia falarei das origens desses nomes Imp e Diabrete, entre outros. Sobre a história, as origens de onde vieram os termos. Sobre goblins, é para explorar a relação desses seres com aqueles seres principalmente vinculados ao elemento terra. Quando falarei sobre o Imp de Lincoln, é sobre um evento importante que gerou repercussões culturais nos Estados Unidos até hoje. Quando trato do tema outras descrições, aqui o faço para justamente tentar expor as diferentes formas como essa energia é aproveitada nas mais diferentes linhas práticas, além da magia cerimonial, por vezes com amplas distinções. Claro que isso abre margens para amplo debate, mas, tamanha diversidade em sua interpretação, melhor usar toda e qualquer distinção que se mostre útil do que iniciar uma postura de lacração desta ou daquela linha de atividades distintas, quando sempre temos algo a aprender uma pessoa com a outra, independente das distinções práticas. Ao tratar dos objetos, é muito importante no livro, principalmente a distinguir o método da garrafa, que para uns é tradicional e para outros não. Claro que isso não exclui os outros, mas o método abordado na obra, quando caso você queira substituir por outro recipiente ou objeto, cabendo a transição de objetos e usos, é uma maravilha isso, ok? Na parte seguinte, sobre cultura, eu achei importante destacar seu papel na cultura antiga e principalmente na cultura moderna, porém, sem enrolar muito diante da obra se destinar a praticantes de magia, não acadêmicos de plantão. Em seguida, explorarei neste primeiro capítulo o que é a magia do amor, principalmente sob a visão do seu aspecto prático, mais do que uma visão individual, minha ou de quem vai criticar esse contexto, que possamos fazer para explorar essa energia das mais poderosas ao ser humano, manifesta em distintas maneiras. O amor. Isso porque, na magia pragmática ao qual o e-book se destina, são os resultados que contam, ao invés de se adequar a essa ou aquela avaliação estética ou cultural. Então, depois de declarado aqui o e-book se destina, como abordado em como realizar a magia do amor, isso porque sempre que enfiamos algum novo método nas nossas atividades mágicas, um pouco de vaselina intelectual favorece muito o nosso sucesso nessa nova entrega nossa. Isso mesmo, pode entregar toda a tua dedicação, pois aqui tratamos de você gozar o acesso em todas as tuas atividades. O mais legal nisso tudo é que o desenvolvimento de seu IMP será paralelo ao teu desenvolvimento. Já notaram a razão pela qual as pessoas mantêm tantos anos o uso do mesmo, apesar de inicialmente ser tão pouco influente? Então, quando trato do então por que fazer magia, é por uma distinção muito comum que precisa ser destacada, a não confundir todo o esforço tratado no e-book. Claro, o e-book explicará objetivamente o que é a magia do amor tratada na obra. Então, sobre a ética para a magia do amor, no primeiro capítulo é muito importante não para o que as outras pessoas pensarão sobre você ou sobre tua relação com a outra pessoa ou outras pessoas, mas para você mesmo ou mesma. Não destinar esforços a uma magia com grandes chances de fracasso em iminência. Digo isso, pois, em distinção da escolha de escolhas mecânicas de administrações fracassadas, tentar repetidas vezes o mesmo erro não lhe trará o sucesso, principalmente pois você sabia do fracasso de antemão, mesmo sem usar qualquer método divinatório. Claro que se existem chances, precisa praticar a magia, mas não é pelo teu palpite que declarará isso, mas os resultados de tua magia. Então, um fator pouco considerado pelas pessoas, mas muito importante para usar a energia do IMP para a tua magia do amor, são os tipos de magia do amor. Isso porque, diferente do que muitas pessoas, principalmente homens imaturos, quando possam compreender com a cabeça de baixo, quando se pensa no amor com a cabeça de cima, tanto homens como mulheres maduros ou maduras englobam junto, além do sexo, responsabilidades de uma parte para com a outra, em todos os sentidos. Seja após a interação sexual, como nas possíveis necessidades que ambas as partes tenham no decorrer da relação entre as partes, o amor e a dor são pares a se completarem no decorrer de qualquer relação. Só que isso não se limita à análise de quem vive sua intimidade matrimonial. É quando engloba coisas como amizade e também o poliamor. Lembre-se que falei do poliamor, não necessariamente a poligamia.
a seguir uma parte falando da essência das relações, quando englobam também a amizade. Só que, diferente de uma amizade fantasia, onde a relação se dá pela fantasia do que esperamos das outras pessoas, aqui é tratada a amizade sincera, com inclusive as críticas, para que as pessoas, nossas amigas, possam evitar que piores consequências aconteçam em nossas vidas, ao perceberem a chegada de algo ruim diante de decisões erradas que nós tomamos. Então, a amizade tratada no e-book é a sincera, daquelas que depois de brigarmos por sermos sinceros, podemos perdoar e sermos perdoados por querermos sempre o melhor a nós e às outras pessoas. Claro que engloba as amizades com nossos defeitos e qualidades, afinal, adquirimos o pacote integral, né? Mas, timidamente abordado um assunto que só será publicado na continuação desse book, que é um assunto cada vez mais desejado por muitas pessoas, mas seu desconhecimento mais amedronta que o quer, é o poliamor. Como eu falei agora e pouco, não é poligamia. Embora a maioria das pessoas, ou das relações entre as pessoas, envolva a poligamia. Muitas pessoas pensam que só existiu o poliamor após as casas de swing, mas basta um mínimo de estudo bíblico que já estão declaradas várias relações com múltiplas parceiras desde os ancestrais. A história em seus anais esconde muitos desses eventos na Idade Média, mas também ocorriam principalmente nas chamadas elites, que faziam tudo embaixo dos panos. Antes que um monte de crente ataque essas ideias, um grupo muito atuante nesse sentido, não no caso da magia, mas no poliamor, são chamados novos cristãos. Então vai tudo em nome de Deus. Por fim, da primeira parte, a ser legado, nome bonito, voltado muito às tradições que castelos tentavam fazer por baixo dos panos, enquanto suas hierarquias matavam umas às outras na ambição de sempre quererem mais do que tinham. Mas na magia o legado parece coisas de filmes, em especial do Harry Potter e o personagem o Goblin doméstico chamado Dobby, em que seriam abusados por seus proprietários para fazer o que esses quisessem e aos quais os elfos deveriam servir a família por toda a vida, caso não fossem libertados antes. Apesar da ficção, o estudo de personagem foi bem apurado e em perfeita combinação com o símbolo que legado representa aqui. No caso dos imps, uma similaridade, mas com distinções práticas, a hereditariedade natural que atribuem ao personagem de ficção não se repete. Diferente de uma herança de família, no caso do imp, a adoção prática e uso do manual pessoal original do imp é a única linhagem a ser seguida e, mediante os contínuos sucessos, adicionado das futuras experiências das próximas pessoas usuárias. Então, já no segundo capítulo, nessa obra, inicialmente explora-se a fonte de onde se retirou o imp, que é o daimon de sua origem. Diferente do que muitas pessoas envolvidas e reativas ao sentimento de amor julgam, um daimon focado apenas nas reações do amor não seria tão completo a criar o amor de um casal, por exemplo. Então, por assimilar todas as fases, desde a criação do sentimento, mas também a manutenção do amor e até mesmo o fim da mesma relação de amor, uma necessidade de um daimon distinto aos tradicionais focos de algumas pessoas impulsionadas pelo êxtase da união por daimons como Asmodeus, ou Rosier, ou mesmo Sonelion. Todos lidam como o amor como uma reação, dificilmente incluindo como fonte de relações com amizade ou como a questão matrimonial. Assim foi escolhido outro daimon como a fonte. Nesse caso, um que opera tanto com a questão do amor em si, o prazer da união, não a união pelo prazer somente, mas também e principalmente a questão da prosperidade, que na atualidade tomou um papel primordial na manutenção das uniões amorosas. Outra vantagem do daimon escolhido é que ele é um portal em si. Em sequência deste segundo capítulo, é explorado um conceito pouco abordado nos escritos sobre imps de outros autores, principalmente por uma atitude de inércia inexplicável pelos autores citados em suas obras, sobre a fonte de onde é criada a existência e manutenção da energia dos imps. Este vácuo de informação na obra do imp, do amor, é oferecida justamente concomitante com o termo pejorativo que na Idade Média era associado aos imps, diabrete. Como o reducionismo linguístico ao termo diabo, então nada mais justo do que atribuir-lhe fonte a um daimon. Quando você obviamente me questionar de onde que eu tirei este coelho da cartola e que poderiam, portanto, atribuir esse servidor apenas aos conceitos de minha imaginação, um exemplo explícito desse
desses servidores seriam as inúmeras legiões de servidores atribuídas a cada um dos daimons da Goécia, por exemplo. Apesar de que a numeração dessas legiões tem um simbolismo explícito e gemátrico na Cabala, imaginando que cada legião tem milhares de servidores, guardar um no nosso uso mundano sobre os termos do INPE seria então uma coisa mais do que natural. Essa fonte demoníaca, da mesma forma que é contínua por não passar pelos ciclos de reencarnação, ou seja, energia quiçá de outro plano, diferenciada e com o conhecimento derivado de sua existência em vários tempos, por variadas gerações humanas, é em si uma fonte de acesso ao arquivo akáshico, ao mesmo tempo como energia sempre disponível. Note que poderiam ser criados de outras fontes, mas diante da linha de atividades exploradas na coleção Grimorium Verum Carpinicron, ser sobre demônios, fazer um INPE sobre os elementares seria jogar fora excelente oportunidade. De fato, existem servidores dos elementos, entre outros panteões, mas esses têm outras operações. Então, uma breve abordagem de como trazer INPE para atuar na garrafa, na parte seguinte. Então, iniciadas as atividades práticas, como inicialmente o ritual de criação do INPE, oferecendo as orientações para que toda e qualquer pessoa que possa destinar seu sangue ou seu líquido sexual periodicamente ao INPE, que assim o faça. Logo em seguida, apresentado o ritual para a simples alimentação semanal do INPE, quando a operação não for feita mediante o acréscimo de novo pedido. Para então o segundo capítulo terminar com a possibilidade contínua de exterminar o INPE ou por vontade própria ou por mero acidente. Então, aí começamos o terceiro capítulo. Nesse terceiro capítulo estão algumas das atividades com o INPE de amor sugeridas para que você possa acrescentar os pedidos conforme cada situação requeira durante o uso do INPE e alimentá-lo ao mesmo tempo. Apesar de que o legado por gerações fatalmente poderá com o tempo transformar escritos de ancestrais em pó, ao invés de um mesquinho senso de propriedade humana se abalar por essa perda natural, ao contrário, deve ser festejado como espaço para novos pedidos das próximas gerações de usuários possam usufruir. Independente da hereditariedade ser sanguínea ou não, é lógico que essa concepção de legado precisa de uma maturidade das gerações usuárias seguintes a entenderem que a materialidade do INPE não está no que nossos sentidos possam assimilar do INPE, mas é a garrafa em si e o uso da mesma. Apenas a compreenderem os riscos trazidos pelo uso, o não uso das garrafas não influencia em nada as pessoas que possuam a garrafa, enquanto o único risco das pessoas que usam o INPE do amor e sua garrafa é obter o sucesso de suas empreitadas. A primeira finalidade de um pedido destinado ao INPE do amor é o amor próprio, ainda que pouco comentado nas obras destinadas ao amor. Nenhuma pessoa poderá dedicar por longo prazo o seu amor a outra pessoa caso não ame a si mesmo ou a si mesma. Ainda que soa como um individualismo por pessoas lacradoras, hipócritas e insensíveis, infelizmente só teremos a ciência do amor quando experimentamos em nossa própria carne, em nosso próprio ser. Do contrário, é mera projeção de conceitos alheios em nossa consciência como uma meta implantada. Nesses casos, implantados cedo ou tarde, é natural o conflito pessoal com nossas ambições particulares e o castelo de valores amorosos implantado em nossos seres por filmes, literatura ou outras artes fictícias despencam, podendo até mesmo tirar muitas vezes até nossas bases existenciais. Assim, a razão de ser compreendido o amor entre as outras pessoas, quando a pessoa passa a amar a si mesma ou a si mesma e passa a não mais exigir de si mesmo ou a si mesma mais do que a pessoa é ou pode se transformar. Da mesma forma, ao se envolver com a outra pessoa em seus defeitos ou qualidades, pode desenvolver um amor entre ambos em ambas, ou ambas com a mesma tolerância para que se desenvolvam em conjunto, cada pessoa com seus limites e o superando sem que exijam uma pessoa a outra mais do que a outra pessoa é ou possa se tornar. Então, o amor próprio é a razão do amor íntimo e mútuo. Muitas vezes, a razão de amar que, ao invés de culpar a outra pessoa do casal ou do par pelo que ela não é ou não se tornou, ainda um hipotético teatro de fantasias a completar um vazio em nós que nunca existe quando nos amamos. É também a razão para que ambas as pessoas se transformem a um modelo almejado dentro de alcance mútuo de se adicionarem uma pessoa a outra.
A segunda finalidade que poderá usar para requisitar um pedido, conforme os padrões do livro, é para a amizade ou alma gêmea. Apesar da densidade emocional em ambos os casos ser bem semelhante, essas duas definições foram necessárias, pois em muitos casos de almas gêmeas a relação de amizade pode se desenvolver para algo mais íntimo. Nada contra ou a favor, pois cada caso é um novo caso, mas a amizade é um dos laços fortes que a humanidade pode ter, pois é distinta de qualquer particularidade individual e o símbolo mais puro do amor quando chegamos à evolução, de não se esperar nada em troca da outra parte e manter esse amor tão forte e puro que é a amizade. Principalmente no mundo moderno, onde as agendas individuais das pessoas estão lotadas de responsabilidades. Em muitos casos é difícil até mesmo as pessoas amigas se contactarem quanto mais responsabilidades assumem em suas vidas particulares. No entanto, apesar da amizade não ser tão forte quanto o que poderíamos definir como a nossa alma gêmea, é uma das maiores essências pelas quais as uniões matrimoniais perduram. Quando um casal ou pessoas parceiras do mesmo sexo perduram na sua relação, geralmente é porque conseguem manter o laço de amizade, amor e também amantes, apesar de todas as experiências que passam juntos fora de um julgamento comum. A terceira finalidade, que normalmente não requer sequer magia para se realizar, é o reparo de amizades quebradas. Sei que muitas vezes a simples atenção de uma parte à outra, quando quem erra assume sua culpa e pede perdão, pode ser o suficiente para ambas as pessoas se entenderem. Porém, quando isso não é possível ou não é o suficiente, geralmente é necessário um esforço maior. Vale a pena. Mas este é um caso simples para as pessoas que ainda não praticam magia entenderem que sempre a magia requer o ato mágico, mas, ao mesmo tempo, no nosso mundo comum, é necessário, em paralelo, nossa atuação para que nossa vontade aconteça. Aquela cortina da fantasia na arte em que basta querer algo que a coisa acontece é uma mera ficção que nem a ciência pode explicar. Note que a física quântica e o efeito borboleta funcionam na mesma concepção de ação e reação mundanos. Para que a magia aconteça, creia que o universo conspira a teu favor, como reação de tuas ações que o mundo conspirará. A quarta finalidade, da qual poderá realizar um novo pedido para nessas propostas feitas no livro, baseado na atividade de Anastasia Gray Wolf, é o reparo de feridas emocionais. Ainda que pareça um melodrama de novelas medíocres em que o roteiro se repete capítulo por capítulo, quando nossas consciências são enfaixadas com a mecânica cíclica de dor e autoblindagem às nossas emoções, esse ciclo desastroso precisa acabar para que possamos enxergar a luz do amor, pelo menos a nós mesmos. Sei que isso parece muito simplório numa concepção existencial normal, mas é uma das principais causas da depressão. Sei que na lógica do amor próprio é o mesmo que enfiar a cabeça num buraco para se proteger e reclamar de que tudo está escuro. Mas, infelizmente, é o modus operandi mecânico na maioria dos autodestruidores humanos. Os gatilhos variam, mas o procedimento é muito semelhante na maioria dos casos. A quinta finalidade é focada nos namoros. Diante de um mundo cada vez menos comprometido entre as pessoas, onde o simplismo de regras, leis e decretos normalizando tudo acomoda escravos a apenas obedecerem aos comandos alheios. Então essa relação geralmente é também o princípio pelo qual os amores se constroem. Claro que se tornou o lacre para que muitas pessoas descomprometidas possam fingir um compromisso e tentarem se aprofundarem nos compromissos, escolhendo apenas os benefícios e deixando os custos para depois. Mas, sinceramente, é a vida em conjunto o real fator que definirá se a relação perdurará ou não, sejam comprometidos ou no casamento ou apenas no compromisso mútuo. A sexta finalidade é pela busca de um novo amor. Como lembramos o real amor ser fruto do amor próprio no primeiro ritual, quando a pessoa já edificou esta base sólida para avançar no amor por outra pessoa, aceitando que a outra pessoa tem os seus limites também, é uma excelente proposta para que possa assumir um compromisso livre, a poder chegar a uma união efetiva e para longo prazo. Longe de criar aqui um novo modelo, que seria o amor ideal de uma pessoa a outra, é óbvio que nisso inclui amores também daqueles incomuns, modelo BDSM, mas sem se limitar às exceções também. Enfim, diante da variedade de amores pretendidos, reitero de que declarei no ritual da obra, em que o maior cuidado deve ser feito no pedido daquilo que você quer. Tenha muito cuidado com o que pede, você pode conseguir o que procura. Portanto, a dica de se conhecer antes de amar outra pessoa é fundamental no caso.
A sétima finalidade é também pela busca de um novo amor, porém para pessoas determinadas assumirem um compromisso sério com perspectiva de acertarem mesmo, ou seja, é o pedido de um novo amor definitivo. Mais do que um outro método optativo a pedir a mesma coisa no rito anterior, existe uma grande distinção quando a pessoa busca um amor que dure o quanto for agradável, do que a pessoa que procura uma relação séria e definitiva. O amor definitivo também terá problemas, também podem acontecer atritos, principalmente de opiniões, mas da mesma forma como sogros e sogras se adaptam à relação independente de quantos problemas gerem, esses problemas podem facilmente serem superados diante de uma determinação enorme quando nos lançamos a uma relação séria. Claro que isso requer maturidade de nossa parte, a seguirmos nossos princípios até que os fins de ambas as partes da relação se unam em prol de metas comuns. Até quando, muitas vezes, este acordo entre as partes nos exige até mesmo abrirmos mãos do que fazemos ou tínhamos concretado com 7 camadas de chumbo antes. Afinal, queremos estarmos certos ou sermos felizes? A oitava finalidade e o ritual para o pedido de fazer a outra pessoa se apaixonar por você. Isso muitas vezes é antiético, eu sei, mas ao contrário do que uma simplória pseudo-ética contra forçar outra pessoa a se decidir por nós como uma arbitrariedade, a sociedade confusa de valores e princípios faz muita gente ser naturalmente indecisa ou indeciso. Nesses casos, porque não dá um empurrãozinho para a coisa acontecer. Mas claro, não me venha com aquela patologia de pegar um ator ou atriz que vive muito distante de você, só porque se separou de uma pessoa cônjuge, precisa se apaixonar por você. A distância em si mesma já declara impossibilidade natural. Então, claro que esse ritual é dedicado para a pessoa que usa o ímpi fazer o pedido para aproximar uma pessoa que já conhece e mantém um contato antes do ritual. A nona finalidade é um dos maiores problemas nas relações amorosas modernas, fidelidade, ou seja, o ritual é para proteger relacionamentos amorosos. Esse ritual é excelente quando a pessoa com a qual temos um compromisso viaja ou vai a locais distantes com grandes chances de abordagens da concorrência. Claro que para pessoas que focam na magia do poliamor, do jeito que é proposto nessa obra, é inviável. Mas peço que pessoas praticantes do poliamor tenham paciência para lançar o e-book ou impresso desse objetivo. Aliás, preciso comentar com vocês que eu estou decepcionado com a demanda pelos e-books que eu lancei. Pensei que tivesse uma demanda maior do que os livros impressos, mas a diferença nos resultados está pífia. Só lançarei mais um e-book e, caso não me ajudem a divulgar, voltarei a publicar exclusivamente livros impressos. Não se esqueçam que eu deixei a alternativa de vocês emprestarem gratuitamente esses books pelo serviço da Amazon chamado Kindle Unlimited. Aqui no Brasil, esse serviço é barato pelo benefício que oferece. Quando por agora é R$19,90, você pode colocar talvez 10 ou 20 e-books, inclusive os meus. E no mês que contratar esse serviço, pode ler e devolver quantas vezes quiser. Ou seja, esse Kindle Unlimited tem um volume enorme de e-books para você ler, e a maioria é de e-books de leitura rápida, mas eu repito, caso o pessoal não se interesse, não vale mais a pena disponibilizar os livros no formato e-book. A 10ª finalidade que ofereço, um ritual para lhes ajudar, é para atar alguém a você. A diferença do ritual acima é que quando a pessoa que já é parceira é vulnerável, ou as circunstâncias assim lhe tornam, alguma coisa precisa ser feita para tornar a tua relação com a pessoa mais forte e importante do que com a concorrência. Sei que um monte de pessoas moralistas vão até jogar aquele banho de água fria dizendo que a relação com outra pessoa deve ser exclusivamente pelo amor. Mas da mesma forma, como muitos princípios se esvaem com derrotas na nossa vida, ou somos obrigados na nossa relação a aceitarmos o princípio de sermos felizes do que estarmos certos, então entenderá o quanto, além do tempo que já tiveram experiências juntos ou juntas, requer que você aperte os laços para evitar vazamentos. Mesmo porque é muito comum o passado retornar de embalagem nova e a pessoa parceira matar a saudade do que já foi bom um dia. Não será igual, claro, mas as memórias sempre nos pegam peças, nos enganando como possibilidades mais do que realidades. Assim, esse ritual é mais para quem não aceita partilhar o amor da pessoa parceira com outras pessoas. A 11ª necessidade que tentei completar com o ritual é a aumentar o amor da pessoa cônjuge.
Sei que muita gente vai logo imaginar efeitos Viagra ou semelhantes, mas a obra trata de pessoas sérias em relações que duram muito além do que uma geografia de 4 paredes ou até em locais públicos. Assim, é muito mais complexo do que fazer a outra pessoa ficar tarada em momentos de intimidade sexual. Isso implica em sintonia, parceria e trabalharem as limitações que cedo ou tarde aparecem nas relações. Super-Homem ou Mulher Maravilha é uma ficção, ok? Gosta de personagens, vai para o mundo da fantasia nas telas do cinema, pois aqui falamos de magia de resultados concretos. Magia é para seres humanos, não para simulações artísticas, o que poderíamos ser. Então, às vezes, detalhes que o convívio nos faz esquecermos de nos preocupar a outra pessoa podem ser facilmente resgatados por meio desses rituais. Lembre-se, o problema não é errar, o problema é não se corrigir. Quem faz e traz novas chances para isso são vocês dois, ou vocês duas. O INPE é um baita auxiliar para trazer de volta o que você já tem, mas está perdendo. A 12ª necessidade a ser completada por meio do ritual com o INPE é a reconciliação rápida. Claro que, caso você, praticante da monogamia, quando foi para a festa em casa de swing com a pessoa amante e fez orgia com várias pessoas, quando voltar para casa da pessoa cônjuge, não espere resolver tua relação num piscar de olhos e achar que a pessoa parceira oficial vai te receber com um sorriso. Aliás, caso ela sim te receba, sabendo do que ocorreu, cuidado. Mas, falando sério, existem muitos atritos que acontecem em nossas vidas que realmente, casos esporádicos de brigas, podem ser resolvidas pela magia facilmente. Um exemplo são problemas como dinheiro, pois o real amor entre as partes envolvidas geralmente resolve. A 13ª necessidade é justamente aquela iniciativa íntima de reativar o fogo inicial da relação, a paixão e luxúria. Sei que parece muito contraditório de parte distinguir tanto o sexo do amor até agora. E agora falar de um ritual justamente que a reaquecer a relação de um par ou casal, mas apenas quem vive esse tipo de relação pelo amor sabe a diferença. Sexo sem amor é descartável e para se manter, geralmente um dos lados precisa ter algo especial em comum. Então, pela magia ser um recurso geral, não apenas para pessoas especiais, justamente por vezes a preencher algumas coisas que nos faltam na relação de uma forma inovadora. Esse pedido para o INPE é importante. Sim, com o desenvolvimento do teu INPE, esse é um caso que com recursos simples conseguirá fazer mudanças fantásticas na tua vida, direcionadas a resolver grandes problemas. A 14ª necessidade é para manter a amante fiel. Sei que parece a mesma coisa do proteger o amor ou atar outra pessoa, mas é diferente, porque atualmente são poucos casais que têm a relação emocional e sexual em conjunto, de aceitar os compromissos com uma parte com a outra. Por reflexo, olha-se a pessoa parceira com aquele tesão todo, seja por qual razão específica que for, mas dedica apenas exclusivamente a dedicação sexual à outra parte. Digo dedicação, mas sem qualquer exclusividade, apenas ressalto que o tesão é tanto que, independente da relação que a outra parte tiver com o terceiro, quando se encontra, que o nível de tesão que uma parte tem pela outra é incontrolável. Mas, mesmo assim, mesmo uma ou ambas as partes tendo um compromisso com terceiros, precisam manter a relação sexual de ambos apenas como amantes. Sei que parece uma coisa muito doida, mas existem até mesmo casamentos de fachada, ou não, que, pelo menos na sede sexual de uma parte, só conseguem ser saciada por meio de pessoas amantes. No caso, a pessoa amante, consolo oficial, apenas, a qual o ritual cuida de manter sempre a pessoa amante à disposição. Não mate o mensageiro, ok? Eu aqui apenas reuni possibilidades para uso com INPE, independente da moral de quem utiliza, sem avaliar qualquer moral ou imoralidade. A 15ª necessidade é para um caso muito delicado, mas cresce muito atualmente, salvar casamentos reencontrando o amante. Sei que perante os monogâmicos isto é uma aberração, é uma finalidade moralmente errada, mas é muito mais comum do que se pensa. Essa sociedade de fachadas esconde há séculos ou milênios sua podridão sempre embaixo do tapete, enquanto a magia trata tudo com a naturalidade que se manifesta entre as pessoas. Casais que já assumiam a sua poligamia nem precisam se preocupar com esse ritual, mas justamente os outros precisam.
Diante da enorme variedade de razões que um relacionamento oficial precisa se manter, exemplos de relações onde uma parte precisa e depende de atividades masoquistas ou sadomasoquistas, enquanto a outra parte, baunilha ainda, está lambendo potes de baunilha para saber o gosto da massagem na pessoa parceira. Outro exemplo de carência numa vida sexual do casal por uma das partes, quando ainda assim se amam profundamente, por se completarem fora da cama, ou mesmo o mais comum, é que quando acontecem problemas conjugais e um psicólogo não resolve nada, todas as diferenças precisam ser resolvidas com o preenchimento do que falta ao casal ou par, quando a parte carente obtivesse uma pessoa amante condizente com seus anseios para se completar, seja de uma forma escondida ou aceita por ambas as partes. A 16ª, a necessidade, é um fator muito importante na maioria das relações, principalmente com os jovens, sogros do bem. Sei que quando uma relação e ambas as partes envolvidas envelhecem, por via de regra, sogros partem para o outro plano mais cedo e esse problema acaba. Mas, justamente quando os pares amadurecem e se entendem com seus sogros, pode ser tarde demais, quando o ímpio pode servir para essa finalidade enquanto não amadurecem a relação com os sogros. A 17ª necessidade é a mais comum para praticantes novos de magia, o perdão. Sei que o pessoal cristão vai pular de alegria achando que só Jesus perdoa. Ou esta é uma valorosa exclusividade da religiosidade deles, mas não é. É um recurso humano e para pessoas adultas. Como sempre, eu insisto em repetir, o nosso problema não está em errarmos, mas em não nos corrigirmos. E, quando a pessoa realmente assume que errou, ela abre um leque de opções para se corrigir. Claro que o perdão está implícito quando são feitos outros pedidos para que a pessoa volte, mas aqui trata-se de problemas mais sérios, assim como aquele que falei antes, da pessoa monogâmica que foi com a pessoa amante participar de orgia e chega em casa com a pessoa parceira sabendo tudo o que aconteceu. Deu para entender que se trata de uma recuperação de danos profundos de confiança mútua da pessoa parceira. A 18ª necessidade é a fonte de uma série de problemas em nossa vida, quando tentamos resgatar cadáveres do passado, achando que ressuscitarão do jeito que eram. Não, isso requer o desligamento do passado. Naturalmente, ao compreender que o que tem no presente é aquilo que precisa trabalhar, quando algumas pessoas importantes do nosso passado retornam a se envolverem contigo, sérios problemas aparecem. Seja qual for a razão que tinham para se envolverem tanto emocional como sexualmente, passou. Infelizmente, os valores que tínhamos quando jovens, com o nosso amadurecimento, ou dão lugar a outros ou desaparecem. Então a necessidade desse ritual, para que negocie diretamente o que o teu ímpio precisará fazer para resolver qualquer problema que vá acontecer e trabalhar e atrapalhar na sua vida pessoal. A penúltima necessidade tratada no e-book é para justamente quando já não tem qualquer vínculo ou necessidade da pessoa amante de volta na tua vida e precisa afastar essa pessoa para que não atrapalhe tua vida a ponto de precisar deter amantes indesejados ou indesejadas. Quando a outra pessoa que era detentora do papel de amante começa a buscar resgatar o que já perdeu, você, então, dificilmente uma recomendação do que não dá mais poderá evitar confusões na tua vida. Neste caso, e quando toda a negociação prévia foi infrutífera com a pessoa amante, nesse caso são necessárias medidas mais drásticas, e é aí que entra o papel do ímpio nessa situação. A última é uma questão já incontrolável, quando, para a justiça dos teus reais sentimentos, você precisa afastar definitivamente a pessoa amante que luta para te prender sobre a relação da pessoa contigo. É para separar amantes em nome de Satanás. Claro que também pode ser usado quando a pessoa que você procura ter relações está envolvida com outra pessoa apenas no papel de amante, mas geralmente é um desejo comum para pessoas que têm a pessoa com a qual se relacionam com alguma espécie de envolvimento sexual com terceiros. Realmente é justamente nesses casos a resolver uma relação oficial tentar ressuscitar um cadáver, mas é muito mais comum do que imaginamos. Nesse caso requer muito esforço mágico. É isso, pessoal. Agradeço o apoio enorme de todos e todas que me oferecem assistindo este e os outros vídeos, pois me auxiliam a desenvolver mais livros e também esses novos vídeos com muitas informações inéditas aqui no Brasil, na língua portuguesa, quando falo mais das práticas do que de outros livros, além de bibliografias. Novamente, agradeço às pessoas patrocinadoras que compram
meus vários livros em volume cada vez maior e também simpatizantes das práticas ou sob minha orientação ou me solicitando a fazê-las com êxito crescente. Aliás, caso precise dos meus serviços, agora que acabei já a coleção, poderei lhe atender com maior dedicação. Entre em contato somente pelo WhatsApp, no número apresentado na descrição desse vídeo. Sou e continuo aberto a sempre aprender mais, inclusive também com vossas críticas nos comentários aí embaixo. Pois eu sou tão humano quanto vocês e também posso errar. Mas lembre-se, sou eterno aprendiz e claro que sempre gostaria de ponderar com vocês vossas argumentações, considerações, apontamentos ou dicas sobre o que eu falei ou deixei de falar, ok? Aí embaixo, deixe os comentários para que tão breve eu possa, pelo menos eu lhes respondo e também aprenda com vocês. Ou apenas deixe o like de apreciação. É isso, pessoal, ok? Obrigadão pelo apoio e até o próximo vídeo. Abração. Fui!